Hoje eu queria falar sobre um personagem que está nessa revista aqui, na Aventura e Ficção, que é o Vulcão. Esse personagem aqui, que ele apareceu em 4 revistas, na 1, na 2, na 4 e na 7. As 3 histórias primeiras, elas têm começo, meio e fim, né, são histórias fechadas. A última história, a 4ª, ela tem um continue, que nunca ocorreu. Então isso foi publicado aqui no Brasil em 86 e nunca teve um continue, porque o autor faleceu. Então eu vou falar um pouquinho sobre o autor, sobre essas publicações e tal, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Atual Cultura, e toda semana eu faço para algum quadrinho. Quando da semana, vão ser as histórias do Vulcão, que saíram aqui no Brasil pela Aventura e Ficção, saiu logo na primeira edição. E aqui tem uma coisa curiosa, porque a gente soube, pela própria Aventura e Ficção, que o autor tinha falecido, mas não por uma nota dos editores, e sim pela carta dos fãs. Na edição número 8, começou a sessão de cartas dessa revista, e ela acabou na número 13, porque a partir da número 14 não teve mais sessão de cartas, foi um Record News que mostrava lançamentos da semana, coisas, os bastidores e tal, só que não tinha mais carta de fãs. Na 13, que acabou, tem uma nota falando sobre a morte do Will Jenkins, e na 8 também. Engraçado, então, na primeira e na última, aqui, chamava Templo dos Aventureiros. Aqui nessa, um dos leitores fala que não gosta do Vulcão, que não queria que mais tivesse histórias dele e tal. E aí o redator responde, olha, infelizmente não vai ter mais histórias dele mesmo porque o autor faleceu. Então é respondido para esse fulano. E nessa aqui na 13, eles comentam também que nunca mais teve histórias do Vulcão, porque o autor faleceu, e que prometeram que talvez alguns outros artistas continuassem o trabalho dele porque a continuação estava escrita, mas nunca aconteceu. Essas revistas do Vulcão, lá na gringa, saiu na Savage Tales, nesse quadrinho aqui, então foi na número 1, na 2, na 3 e na 4. Na número 5 teve uma nota do falecimento dele, logo no editorial, que é essa nota aqui. E eu só encontrei mais uma nota de falecimento dele, que foi na Comic Journal 104, que também está aqui falando sobre o Will Jenkins. Aqui tem até um pouquinho mais, falando que ele foi um funcionário do Neil Adams. O Neil Adams tinha um estúdio, né, de quadrinhos e tal. Eles eram um dos desenhistas assistentes, que a partir dali que ele começou a fazer mais sucesso. O Neil Adams fez os quadrinhos com o Will Jenkins, que não foram publicados aqui no Brasil, que o Jenkins que desenhou e o Neil Adams finalizou. O Frank Miller dedicou o Cavaleiro das Trevas para esse autor, ó, dedicado a Will Jenkins, né, na capa lá do Cavaleiro das Trevas. Então a gente tem muita pouca coisa sobre ele, não tem um artigo na Wikipedia, sabe, não tem mais nada. Eu tenho o Comic Vine, que é um site especializado em quadrinhos, tem uma breve nota lá, falando que ele fez 5 histórias do Vulcão, né, que na verdade foram apenas 4, porque a 5ª nunca apareceu em lugar algum. Então, do que se trata a história do Vulcão? A primeira aqui, ela tem um estilo assim bem interessante, que ele é meio cartunesco, embora tenha um traço um pouquinho mais realista, né, mas bem cartunesco, que acontece no mundo pós-apocalíptico, aconteceu uma guerra, e nessa primeira história aqui a gente conhece o mundo dele. Então isso aqui é bem interessante como ele vai conduzindo a história, porque ele tá aqui com essas garotas, né, e ele tá puto da vida porque a garota, né, que ele tá afim, quer comer pizza. Ele fala, eu vou ter que sair pra comprar pizza e tal. Aí eu falei assim, poxa, ele saiu sozinho, né, o cara fala assim, mas puta, por que não foi de carro, né? Então eles ficam assim, pô, ele saiu agora à noite com os canibais, com os mutantes e tal, então a gente vê que esse lugar lá não tá bacana, né? Aí primeiro ele falou assim, puta, é a noite de lua cheia, né? Então aí já tem tipo um coiote, né? Um lobo selvagem aqui, meio que mutante, que tá com você segurado, né? E meio que zumbi, assim, como fosse uma espécie de lobisomem. Sabe como eu falei que é meio cartunesco? Ele pega já o rabo do coiote aqui, tá vendo? E começa a rodar como se fosse um desenho animado, tá vendo? E joga ele longe. Só que aí tem esses garotos aqui, são umas crianças, tipo um delinquente juvenil, de uma gangue, que estão armados e vão tentar assaltar o vulcão. Depois vem um monte de mutante canibal, que parece um bando de zumbi. Mas a história vai se complicando, então esses caras aqui. Então isso aqui é interessante porque na primeira história, que é assim meio de comédia, uma aventura de comédia, a gente conhece o ambiente. Então ele tá num mundo hostil, após uma guerra nuclear, que tem canibais, mutantes e delinquentes e tal. Só que ainda tem locais que vendem pizza. E aqui ele se encontra nesse beco sem saída. E por fim, os amigos dele estavam indo atrás dele, metralham todo mundo, dão um broco nele. Pô, meu, como tu vai se aprender a sair de casa? Então tá lá, os 4 amigos, né? Os 3 amigos, né? Mais ele.
e eles têm uma metralhadora no carro. Então a gente vê que é uma história fechada, ela termina, só que a próxima história continua a partir daqui. Eles vão numa feira, mas aí na parte do dia, que eles estão com uma caça, então eles estão com um cero, e eles vão trocar por água. Então eles querem trocar por água, por alimento, por gasolina. Então é num mundo meio Mad Max, tá vendo aqui? Eles estão nessa feira, né? Ele tá aqui com um animal que eles caçaram, eles vão tentar trocar. Em inglês, o nome do vulcão é Blood, que seria sangue. O nome desse cara aqui é Guts. Então, a história se chama Blood and Guts. Seria tipo sangue e coragem, ou sangue, estômago, vísceras, né? Mas traduziram o nome dele para vulcão. O Guts ficou Guts mesmo. Aí o vulcão fica muito incomodado porque tem uma gangue, que é tipo uma das maiorais, que chama os Aztecas. Eles estão fazendo um ritual. Como falou assim, pô, meu, vai matar aquele cara, né? Não vamos deixar matar o cara. Ele vai tentar, né, salvar, só que não dá tempo. E o pessoal fala, você é louco, se você for contra eles, só maior dentro daqui, a gente vai se dar mal pra caramba, né? E eles vão tentar vender lá o freio pra sair dali, e o pessoal só quer dar 5 litros d'água pra eles. Aí ele fica puto, né? Fala assim, quer saber? Vocês fingem que estão fazendo um negócio aqui que eu vou roubar o caminhão deles. E aí, enquanto eles tentam fazer essa coisa, né, o vulcão vai lá e rouba o caminhão de água deles, né? Então, em vez de 5 litros d'água, eles conseguem 5.000 litros d'água. Então esse caminhão-pipa aqui, tá vendo? Lotado de água. Então eles conseguem fugir. E é isso, a história termina aqui, ricos, né? Porque agora eles estão com água. Nesse lugar a água vale bastante. Na próxima história, o Guts, que é esse amigo dele, toma um tiro numa emboscada. Eles estão aqui, tá vendo? Ó? Com o carro, o caminhão. Ele toma um tiro. Você vê que o desenho é muito bom, né? Também para ser assistente do Neil Adams, né? O cara tinha que desenhar bem também, né? Então eles estão desesperados. Eles vão tentar encontrar um médico naquele local. E o médico ele vai conseguir operar, só que tem um preço, né? Então, os 5.000 litros d'água dele vai embora na operação. Eles pedem o caminhão de água, mas o amigo dele sobrevive. E a próxima história, que é a última, é a única que tem continue, que é essa aqui. Serviço de acompanhantes. Eles estão aqui, tá vendo? Já estão sem o caminhão d'água, que eles deram o caminhão de água para pagar a operação do Guts. E quando eles param do lado do carro, esse fulano aqui, ó, ele faz uma proposta, ó. Se você acompanhar a nossa van, a gente vai te pagar. Esse fulano aqui, tá vendo? A gente vai te pagar e a gente vai te dar uma casa no setor tal. Esse grupo, eles moram, tipo, na estrada, eles moram no carro, eles não têm um local. Eu falei assim, pô, a gente vai ganhar uma casa, né? Então, como se fosse o QG deles. Então, você vê que a história tinha a possibilidade de continuar, né? Se a gente conseguir essa casa, a gente fica longe dos astecas, fica mais protegido e tal. Então é isso, é uma história meio Mad Max, né? Que eles vão nesse local, que tem várias pessoas, né, querendo fazer emboscada, e eles têm que levar essa van aqui, ó, pra depois da fronteira, né? Então eles estão lá com eles, o caminhão dos fulanos e essa van também que tem que ser levada para esse local. E a história vai acontecendo, eles vão encontrando umas pessoas na estrada, só que eles nunca chegam no destino deles porque a história termina com um continue. Então a gente nunca vai saber o que aconteceu. Nessas notas dessas da Savage Tales, tá falando que o roteiro já estava escrito, já estava até rascunhado. Alguns amigos do desenhista, né, iriam terminar a história, para pelo menos concluir. Só que, pelo que eu saiba, nunca foi concluído isso. Então, nunca foi para frente. Então, caso vocês saibam de mais alguma coisa sobre o Will Cuts, coloca aqui nos comentários, porque foi só isso que eu achei. Não tem nada sobre na Wikipedia, no Comic Vine, que é um outro site de quadrinhos e tal. Vou deixar também um link aqui na descrição da Amazon, caso você queira comprar qualquer quadrinho pela Amazon, compre o nosso link que ajuda nosso canal. Mas o que mais ajuda o canal são comentários, são joinhas. Então comenta. Você conhecia as histórias da aventura e ficção? Conhecia o vulcão? O que você achava do vulcão e tudo mais? Comenta aqui. Se curtiu, compartilha, comenta. Grande abraço e até mais.